Oi pessoal, tudo bem? Espero que estejam tendo aí bons dias, boas semanas, estejam conseguindo estudar. Sempre lembrando, quando vocês têm alguma dúvida, é só pedir ajuda, procurar aí pelo Classroom, pelo WhatsApp, pelo e-mail, tá? Message, direct, que eu tô sempre pronta para ajudar vocês. Essa semana a gente vai estar estudando mais 3 figuras de linguagem, que na sequência aqui do vídeo eu vou estar explicando para vocês, tá? E a gente vai perceber que as figuras de linguagem não são utilizadas só em poemas ou em letras de música, como a gente estudou na semana passada, mas também eles podem ser estudados em outros gêneros de textos que a gente vai ver aqui nos próximos slides que eu vou mostrar no vídeo, tá? Qualquer dúvida é só pedir ajuda. Até semana que vem. Tchau! Então vamos para as nossas figuras de linguagem dessa semana. A primeira delas é a hipérbole, tá? Que é uma figura de linguagem que expressa ideias exageradas. Então, quando a gente usa expressões de forma bastante exagerada, muito além do normal. Aí nós temos aqui alguns exemplos. Chorou rio de lágrimas, né? Quer dizer, ninguém chora rio de lágrimas. É uma força de expressão, é uma maneira da gente dizer. Tinha 1000 ideias, quase morri de fome. Já falei 1 milhão de vezes que não quero que você faça isso, meu filho. E a última, vou morrer de tanto estudar. É importante a gente entender que nas figuras de linguagem, quando a gente usa essas expressões, a gente precisa também, dentro da frase, estar identificando qual que é a figura de linguagem, né? Não é a frase inteira que tem a figura de linguagem, são algumas expressões dentro da nossa fala, ou dentro da nossa frase, ou dentro do texto, que vão ter essas figuras de linguagem, né? Então a gente vê ali no primeiro exemplo, ó, chorou, que seria a ação, e o rio de lágrimas é que seria a figura de linguagem. Tinha 1000 ideias, 1000 ideias é que seria a figura de linguagem. E quase morri de fome também seria a figura de linguagem, morrer de fome. Então nunca é a frase toda que tem a figura de linguagem. São algumas expressões dentro da nossa fala, ou do texto, ou da frase. E é importante a gente compreender bem isso, tá? A nossa segunda figura de linguagem é a onomatopeia, que é algo que vocês também estão acostumados a ver em algumas animações, né, jogos e nas tirinhas, história em quadrinhos, a gente vê muitas onomatopeias. Elas são palavras que a gente utiliza para imitar sons ou ruídos, né? A gente tem aqueles exemplos, pou, que é barulho de soco, crash, que quebrou alguma coisa, boom, que explodiu ou que bateu em alguma coisa. Então a gente tem várias palavras que são utilizadas para expressar esses sons, como se a gente pegasse esses sons e escrevesse de forma por extenso, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Então, como eu falei, a gente tem um exemplo aqui numa história em quadrinhos, né, da Turma da Mônica, em que a Mônica aparece ali, grrr, que a gente vê que ela tá com raiva, né, pelo que o Cebolinha tá fazendo. Aí ela faz um pou, que deu um barulho de soco, e depois a gente vê ali os passarinhos, as estrelinhas em volta da cabeça do Cebolinha, identificando que ele ficou machucado, né? Então essa é uma forma de utilizar a onomatopeia. Temos a onomatopeia também nas tirinhas, que é algo bem comum. Então a gente vê na primeira cena o pai do Cebolinha e o barulho, né, do tambor do Cebolinha, pum, bum, bum. Depois ele conversa ali com o Cebolinha, dá uma bronca nele pelo barulho que ele está fazendo. E o buá, que seria a identificação, a característica de que o Cebolinha está chorando, tá? Então essa é uma outra forma também de utilizar as onomatopeias. E o último exemplo de figura de linguagem, que é a prosopopeia, ou também mais conhecida como personificação, que é quando a gente utiliza características que são próprias de seres vivos e a gente atribui essas características a seres inanimados, ou seja, seres que não têm vida. Por exemplo, a felicidade entrou nas casas e a cidade despertou alegre. A felicidade não é um ser vivo, então ela não poderia entrar, ela não poderia fazer a ação de se movimentar e entrar em algum lugar, né? Então, por isso é uma personificação. Aí nós temos o outro exemplo de personificação, que seria enquanto o tempo acelera e pede pressa, que é o trecho de uma música do Lenine, né? Aquela música Paciência. Então o tempo não pode acelerar porque ele não tem pernas para acelerar. E nem pode pedir pressa, né? Porque ele não tem essa característica nele, porque ele não é um ser vivo, então ele não poderia cometer essas ações, tá? Então é isso que seria a personificação, é utilizar características
que só um ser vivo poderia fazer, mas eu utilizo ela para seres que não têm vida, para seres inanimados.